Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, mas antes eu tenho um recado para você que acredita nesse tipo de conteúdo. Você sabia que você pode contribuir para a expansão e melhorias aqui do canal? Sendo assim, nós deixaremos um QR Code para que você possa fazer a sua contribuição. E sim, a sua ajuda, a sua doação pode fazer sim muita diferença para que cada vez mais a gente alcance mais corações. Nós contamos com você e segue agora mais um episódio do podcast. Afinal de contas, você tá ou não tá gostando da série Os Anéis de Poder? Olha, muitos feedbacks bons dessa série, né? Inclusive o nosso produtor, Kaique Schisler, assistiu ela todinha depois que começou a nos gravar. Olha só que interessante. E nos deu um feedback bom. E, gente, é difícil, viu, ele gostar de alguma coisa, assim. Difícil ele assistir um trem e falar, olha... Ele tá balançando a cabeça aqui, assim. Ah, não. Mas estamos aqui, então, no nosso... Sétimo episódio? Sétimo episódio. Olha só que interessante. Sétimo, eu terminei falando do sexto dia, né? Agora a gente vai falar por 7. Olha só! Eita, pera. Vocês perderam gente, aqui. Fique tranquilo que, olha, aconteceu no estúdio agora de gravação. A Elisa ficou tão emocionada que ela chutou a outra câmera. Kaique, pode pôr o replay agora da câmera balançando. Eu quero. Eu preciso dessa cena. E vai sair o gritinho dela no fundo. Nossa querida Elisa, gente. Obrigada, Elisa. Precisava, né, de uma balançadinha. Treme tudo, vai, pra essa Porque notícia. vai sacudir justamente, né? Cada um de vocês esse episódio. Essa é... Então a gente falou de um número, o padre já veio com a filosofia, porque o sétimo continua. E agora, então, o sétimo, que é a perfeição, é o número da perfeição, é o número que a gente pode dizer assim, daquilo que é o belo. Completo. O completo. Ele viu que era muito bom. E era muito bom. Então a gente vai falar desse bom, desse belo, que é, imaginar, a criação, quando Deus viu ela, deve ter se maravilhado com tudo que foi feito. Mas nós queremos voltar à essência do belo, né? É interessante porque nós estamos dentro da taberna. Sim. Só que havia uma mulher que se destacava, quem assiste vai lembrar, né? Essa mulher se destacava porque havia nela algumas atitudes que eram virtuosas. E uma delas era o cuidado e a diferença com que ela relacionava com o outro elfo. Esse elfo que cuidava ali daquela realidade, era um guarda, havia mais de 70 anos ali, como os elfos são esses que não têm, são imortais, no sentido de que se eles não forem mortos, eles perpetuam. Então havia bastante tempo que ele estava ali. Eles não morrem de morte morrida, né? Só morte matada, né? Isso Entendi. mesmo. Tá. Em síntese é isso. Ela começa a ter um carinho por esse elfo e vai se destacando por esse cuidado. Ela pega e traz um presente para ele. E ele fala, olha, tem tanto tempo que eu não vejo essa semente, essas pétalas. E ela é aquela que cuida das pessoas através, né, daquilo que são os elementos naturais para usar ali de forma medicinal. É interessante, né, como ela deseja muito cuidado e ela faz aquilo que é essencial, curar as feridas das pessoas. Ela trabalha isso. Ele recebe aquilo e, lógico, ele lembra do seu povo, daquilo que é a sua história, da última vez que viu aquilo, né? E ela faz uma pergunta para ele, né? Ela diz assim, seu povo tem curandeiros? E ele diz, tem sim, mas são chamados artifícios. A maioria das feridas do nosso corpo se cura sozinha. Por isso, o trabalho deles é reproduzir verdades ocultas com belas obras. Isso é muito forte. O que é a cura? O trabalho deles é reproduzir... Repete, padre, a Lília está captando ali, ó, repete. Volta. O trabalho a resposta, deles isso. é reproduzir... Peraí, fala no microfone, senão o povo também vai... verdades ocultas com belas obras. Reproduzir verdades ocultas com belas obras. Com belas obras, tá. Essa verdade oculta, e até é interessante porque o Merton, né, ele usa muito esse termo. Ele vai falar o seguinte, que nós precisamos revelar ao mundo a verdade oculta.
E o que é para ele essa verdade oculta? É o nosso ser filho de Deus. Porque, por exemplo, uma pessoa na rua, uma pessoa que está no vício, ela perde a percepção de que ele é filho de Deus. Ele não percebe mais essa essência. Não é à toa que quando ele faz um encontro com Deus, parece que ele volta. E é visível a beleza que se torna a pessoa. A pessoa chega lá meio que fechada, com aquele olhar sombrio, aquele arrastar-se. E geralmente ela sai de lá deslumbrante, com um olhar vibrante, com sonhos, com desejos de perdoar as pessoas. Por que depois de fazer encontro? Porque elas encontraram uma filiação. Esta é uma verdade que está dentro de nós, só que parece oculta para nós, e a gente precisa revelar. É como se dissesse, precisamos revelar isto que está escondido dentro de nós, nossa filiação. Como diz a própria palavra, né? A criação anseia, né? Pela manifestação dos filhos de Deus. Ela anseia que esta verdade venha à tona, que está oculta. Deixa eu contar uma experiência, me veio agora de partilhar. Essa semana eu vi uma experiência bonita que apareceu lá em casa uma menina, uma jovem de 14 anos, né? O padre e a Lilian conheceram também, chama Duda. E ela fugiu do abrigo, ela tá num abrigo, fugiu do abrigo. E assim, saiu andando desorientada por São Paulo, chegou numa lanchonete e lá encontrou uma pessoa do movimento, da comunidade, que levou ela à nossa casa. Então, a gente estava sentado na mesa tomando café da tarde, de repente, chega essa menina, assim, com o rosto sombrio, acabrunhada, com medo do que ia dar, do que ia acontecer. E ali a gente tentando, conversando e tal... Levamos ela depois do café da tarde. Com medo de freira. Com medo de freira. Disse que assistiu o filme lá, Jesus freira. Cristo. Quando aí disse Elisa, que... Aí pronto. Tem um monte de freira. Ela já ficou apavorada. Disse que estava com medo de ouvir vozes. Enfim, né? Foi muito engraçado. Coisa de jovenzinho, né? E aí a gente foi na capela. E assim, ela sem nenhuma experiência mesmo de Deus, não sabia nem fazer o sinal da cruz. Quando a Elisa foi explicar, em nome do Pai e do Filho, ela falou, na barriga, deu risada. Na barriga, sim, na barriga. E fez de novo, em nome do Pai e do Filho. E aí fizemos uma de oração por ela. E através, inclusive, de um método de oração que a gente chama de método do perdão, né? Que ajuda a pessoa a ir nos cenários, nos lugares onde houve alguma ferida e aquele processo de reconciliação. E olha que nós estávamos rezando por uma jovem com zero catequese, zero experiência, não sabia de nada. E ali ela viu Jesus, que falou com ela, que ajudou ela a perdoar a mãe que é usuária de crack, que batia nela. E aí ela viu no momento ali da oração, justo no dia onde ela tinha sido espancada pela mãe, que foi quando ela foi destituída da guarda, enfim. E aí, naquele momento ali, ela fez a experiência de reconciliação. Ela perdoou a mãe, elas se deram um abraço na cena, Jesus depois deu um sorriso e abraçou as duas. Aquela cena linda, né, do momento de oração. E aí eu pergunta para Jesus, pede para ele te mostrar se a sua mãe te ama. E aí Jesus disse para ela que sim, que a mãe dela amava ela. Então mostra uma cena, e ela viu uma cena. Ela estava na cama, a outra irmã dela, e elas estavam sorrindo, brincando muito, e ela se sentiu assim profundamente amada pela mãe. Acabou o momento de oração, a Duda era outra pessoa. Sim. Outra pessoa. E assim, ela ficou maravilhada, né? Depois a gente fez todo o caminho, entramos em contato com o pai, levamos de novo ela no abrigo. E ontem, a Duda apareceu lá em casa. E a Duda era outra pessoa. Ela trouxe uma amiga dela do abrigo, que inclusive, assim, de forma extremamente providencial, o abrigo em frente de casa. Ou seja, ali já vai dar para a gente construir uma amizade, uma proximidade. E aí ela levou essa outra amiga dela e a Duda estava resplandecente, linda, fisicamente linda, né? Toda afetuosa, cheia de carinho, porque ela se sentiu amada e descobriu a beleza. É impressionante como uma pessoa reconciliada, essa questão que o padre estava falando sobre a filiação, né? Então, eu tenho dignidade, eu tenho um lugar, eu tenho um valor, e por isso eu exalo beleza, né? Então, é nítida essa mudança de quando alguém se encontra com Deus. Isso acontece muito no Talitha Cum, né? A pessoa entra de um jeito e sai de outro, completamente diferente. Sim. E, padre, nós estamos, então, ainda no primeiro episódio dessa série.
no finalzinho do episódio? Isso. É isso? Uns 40 minutos, mais ou menos. Pronto. A primeira deve ter uma hora. Sim, pra gente se situar. Porque, olha só, gente, um episódio só nessa série, quantos já personagens foram aparecendo, né? Quantas situações foram aparecendo e quantas coisas a gente pode tirar, né, de um episódio. Então, nossa, meu Deus do céu. É uma riqueza muito né? grande. No fundo, essa ação de vocês terem levado ela até a capela foi fazer o que um artífice faria. O que o artífice fez? Leva ela para ser curada. E como acontece a cura? Isso aqui tem que ser gravado assim por nosso coração. A cura realmente acontece quando se desperta a filiação de alguém. A pessoa é curada. E você vai perceber isso porque ela começa a ser capaz de abraçar o que ela nunca abraçou. De perdoar o que ela nunca teve capacidade de perdoar. Porque ela descobriu um amor maior. E de uma filiação mais profunda. Não é à toa que a gente se espanta, né? Lembro de uma outra situação no nosso TK. Se você não fez TK, fica sempre o convite para você participar. Tem várias, né? Sim. Várias vezes ao ano, geralmente mensal, em várias cidades. Então, vê se na sua cidade tem. Se não, se organiza, vem em São Paulo, participa conosco. Com a gente aqui através desse podcast. A gente porque é impressionante a força de fazermos um encontro, um retiro e ver essa transformação. Essa mãe foi levar a filha para o TK, ela já tinha se separado. E quando ela fez esse caminho de levar a filha, ela ficou ali na dúvida se ela ficava ou não. Tinha passado para a questão de tratar a situação da separação, os traumas que ficaram, mas estava muito difícil. Não tinha terapia que pudesse ajudá-la. E ela viu aquele monte de jovem, aí perguntou se podia ficar, deixaram ela ficar, né? Pode ficar, tá bom? Foram lá, e ela fez, e no final do encontro ela tinha feito a experiência da sua filiação. E ela tinha no coração dela um desejo profundo de não mais acusar o seu esposo, mas de pedir perdão para ele. Porque ela se sentia tão cheia de Deus que ela não precisava mais mendigar o amor de ninguém. Não precisava mais simplesmente de acusar, mas ela passou a desejar que o outro pudesse receber aquilo que ela tinha. E ela falou assim, mas como isso vai se dar, né? Como essa situação vai acontecer? E aí, no final do encontro, essa mãe recebeu uma ligação justamente do esposo dela perguntando se poderia pegar a filha. Ela falou assim, olha, eu estou no encontro. Ele falou assim, mas eu posso ir no encontro e pegar a minha filha? Ela falou assim, pode. E ela sentiu aquilo como resposta. E aí veio ele, já tinha um outro relacionamento, veio ele e essa outra pessoa que ele tinha relacionamento. Quando chegou, ela viu aquela oportunidade e ela disse assim, olha, aproximou dessa mulher que estava com relacionamento com o ex-esposo dela e disse assim, olha, posso parar um pouco com ele? Quero conversar algumas coisas com ele. Ela falou assim, meio surpresa, né? Não, pode, claro, autorizou, né? Imagine se uma pessoa que não esteja curada iria fazer uma coisa dessa, né? Uma humilhação, né? Pedir autorização para alguém que, entre aspas, é uma pessoa que está no adultério com o seu esposo. Não, mas ela teve essa força porque curada, restaurada. Então, ela vai, conversa com o esposo e começa a pedir perdão para ele. Ela fala assim, eu não quero que ele peça perdão para mim, eu quero pedir o perdão, porque eu também fui falho. E ela começa, e depois ele também começa a pedir perdão. Começa-se a criação, vamos dizer assim, receber a manifestação de alguém que foi curado. E a consequência de alguém curado é que ele começa a curar outras pessoas. Então, aqui está o que eles estão dizendo. O trabalho deles é reproduzir verdades ocultas com belas obras, porque a beleza tem o poder de curar a alma. Bonito. Então, é essa beleza que precisamos encontrar. E aqui há meio que uma loucura, porque se a gente pensar, se nós olharmos para o crucifixo, ali não tem beleza. Né? A palavra de Deus fala, não havia beleza que atraísse os olhos, né? em Isaías. Mas você descobre a sua filiação, muitas vezes contemplando o amor de Deus.
E quando você contempla, a cruz já não é objeto de escândalo e nem de afastamento seu, mas é objeto de você ver um amor que Deus tem por você e o que Ele faz para te trazer e te mostrar que você é filho. E como você descobre isso, então começa esse Pentecostes, esta obra. É como se Deus estivesse dizendo nesse 7º episódio, encontre esta beleza que está dentro de você, da criação. Você que foi criado para ser filho de Deus. E Deus descansa na beleza, né? Descansa depois de ver essa obra. Ele descansa olhando o belo, contemplando tudo aquilo que... Imagine Deus quando Ele vê Essa aí. essas almas, né? Ele vê esses corações transformados depois de um encontro, depois de uma meditação. Eu estou falando aqui de Jesus encontro, sorri. mas a gente pode encontrar várias realidades. Tem gente que encontra isso meditando a palavra. Sim. Tem outras pessoas, né? Falava aqui do Merton, né? Que é um monge trapista. Ele encontrou essa ótica tirando foto de igreja. Ele foi a Roma, tirava foto, ele veio de uma família de artistas, mas quando ele começou a tirar foto dos vitrais, ele falou que tinha uma coisa que atraía ele, que ele não sabia, que ele não tinha nenhum valor sobre aquilo, mas de repente algo atraía ele naqueles vitrais, e ele começou a meditar, a buscar, e de repente me tornei um peregrino, sem saber o que era um peregrino. Comecei a ir para todas as igrejas e a procurar ele. Porque você se descobre, de repente, ali, como um filho de Deus. E era o que aquele elfo e aquela mulher estavam fazendo. Aquela mulher, ela estava curando as pessoas. Curando não só no sentido físico da coisa, mas ela passava a curar o seu povo porque ela voltava para a beleza que era interior e que era capaz de curar. No fundo, nós todos somos chamados a ser esse artifício, de reencontrar essa beleza. Gente, a Clara vai falando de experiência, a Líria, mas quando a gente lembra dos rostos das pessoas, do brilho do olhar, Nossa, que aquelas pessoas saem, você fala assim, meu Deus, né? Quantas vezes, né? Temos pessoas que fizeram essa experiência, né? Que hoje ajudam outros Talitha Kum. Uma dessas pessoas fala assim comigo, padre, não tem nada que pague isso, né? Já fiz muitas coisas na vida, né? Já trabalhei muito, mas nada paga você ver essas pessoas transformadas. Porque é uma beleza que fica gravada no teu coração de ver a transformação. Né, como essa adolescente que chegou em casa e nós vimos ela ontem, né? Você vê o brilho já nos olhos dela e que é a consequência? Atraiu outra. Traiu outra. E vai começa uma força de atração por causa da beleza. Né? E é bonito isso, assim, essa questão. Uma das cores do arco-íris, né, que representam as evangelizações, o sinal da nova aliança de Deus, evangelizações na aliança, uma das cores é a laranja dos artistas, né? E no nosso livro de estatuto diz assim, que são aqueles que se comprometem de expressar a beleza, a harmonia e a ternura de Deus. Então, olha, isso se torna a beleza, inclusive, uma ferramenta de evangelização. Sim. Porque quando você expressa beleza, harmonia e ternura, você cria conexão. É como se houvesse um acorde aqui, né? Coisas diferentes que se harmonizam e te levam a um estado de adoração e de contemplação. É como se, quando a gente olha o belo, a gente se depara com aquilo e fala, só pode ser Deus. Só pode. Só pode ser Deus. Tanto que um acorde bem tocado nos leva para Deus, e se você toca também um violão desafinado, até pessoas que não entendem sobre música fazem até assim, né? Fica desajustado, né? Então, e também o padre falou, né? As pessoas que são curadas, elas curam, e a gente falou no outro episódio também de pessoas feridas que ferem também, né? Então, como é interessante, assim, eu tô vendo, né, esse caminho Deus fazendo, assim, né, através dessa série, né? Mas o caminho que Deus também está fazendo aqui conosco, né? Falamos da desordem no anterior e agora a gente está falando da beleza, né? Da ordem. Da ordem, né? E eu lembrei também de um testemunho no Talitha Kum, olha só, gente. Acho que é pra você fazer Talitha Kum, viu? Você que não fez. É Deus falando com você, né? Mas também uma pessoa, não foi nem numa pregação, não foi nem numa música, não foi nem na decoração, não foi nem tudo que tem no Talitha Kum, né? Que tem tanta coisa, na comida, né? Mas uma pessoa que entrou no banheiro
Aí só, né? A pessoa foi no intervalo ali do banheiro, né? Foi usar o banheiro. E aí, quando ela chegou, o banheiro estava extremamente limpo, estava extremamente belo. Harmonioso. Né? Com aquele papel higiênico ainda gordinho, sabe? Que você olha e fala, ai, não tem só um fiozinho, né? Que você até economiza, né? Ai, meu Deus, né? Será que vai dar, né? Pra não acabar. Mas estava tudo, assim, perfeito. E a pessoa viveu uma experiência de Deus ali. Sim. Ali, né? Que coisa, né? E aí fica em contrapartida, né? Aquilo que está desorganizado, que demonstra uma desordem interior, mas também aquilo que está organizado, limpo, belo. E aí a gente vai elevando, né, os níveis, né? De uma limpeza de uma casa para depois você harmonizar aquela casa, né? Igual a criação mesmo, né? Tava o caos, vazio, escuro, e Deus foi colocando em ordem tudo até o descanso de uma beleza, né? Que bom. Eu escutei uma pregação alguns dias atrás e essa pregação falava sobre a experiência que a rainha de Sabá fez com Salomão. Porque Salomão pediu a Deus sabedoria e dentro dessa sabedoria ele construiu um império, né? Ele se tornou um homem muito rico, construiu um templo e quando a rainha de Sabá, ouvindo falar da sabedoria de Salomão, ela vai até lá para poder contemplar o que esse homem tem de diferente, né? De distinto. Sim. E aí quando ela chega lá, a rainha de Sabá, fala a palavra que ela se admira da arquitetura, da forma como os operários eram cuidados, da sua roupa, da forma como a comida era distribuída. Ou seja, é através daquela experiência, e aí fala que ela, então, oferece um culto de adoração a Yahvé, ao Deus único, porque ela reconhece a beleza que existe por trás da sabedoria de Salomão. Então, o quanto é forte quando a gente, através da nossa vida harmonizada, Sim. a gente expressa uma beleza que atrai admiração. E isso autentica a nossa evangelização, né? Então, você olha para uma família, olha para um casal e fala, olha como eles são uma família, como é uma família bonita, olha como eles têm harmonia, olha a casa deles, olha o jeito que eles educam as crianças, olha como eles se tratam, olha como ele é realizado profissionalmente. Então, tudo aquilo traz uma admiração. E aí autentica que aquela pessoa vive, sim, uma vida ordenada, uma vida cheia de virtudes e uma vida que está como que encaixada dentro da harmonia, da beleza e da ternura de Deus, né? Então, essa é a forma de expressar a arte de Deus, né? Como Deus fez bem. Não só fez no passado, mas como Deus tem feito bem em mim. Como Deus continua sendo artista em mim, né? E isso leva a pessoa a uma contemplação, a uma admiração. Fala, poxa, eu admiro, eu quero ser assim. Isso me faz brilhar os olhos. É bonito, né? Tudo isso. Quando vocês falavam, eu também lembrava de uma outra beleza. Tive a oportunidade de ir em Mendigore. E lá tem a adoração eucarística. E a adoração é feita num lugar aberto, né? Cabe, sei lá, 5, 6 mil pessoas, mais ou menos. É um espaço bem amplo. Sim. Mas é exposto Jesus lá e se toca músicas muito simples, músicas com refrão muito simples. Mas era impressionante a beleza e a presença de Deus naquele lugar. E é naquele momento que a gente vê o simples que conjuga com o belo. Nós falamos dos ruídos, né, que entram na nossa sociedade, daquilo que quebra justamente a canção. Mas a beleza, ela tem essa dimensão justamente dessa simplicidade. Então, a Eucaristia é apenas um pão quando você se vê. Não tem nada que atrai os olhos. Até que possamos entender que o ostensório é bonito. Porém, a Eucaristia em si não tem nada que atrai os olhos. Mas quando nós vemos o que está lá e aquela filiação que existe entre eu e a Eucaristia, parece que o tempo é como se parasse. E aquele tempo que para, vai curando. Quantas curas, por exemplo, acontecem simplesmente pelo fato de você encontrar uma beleza diante da Eucaristia. Pelo simples fato de você apreciar uma bela canção, né? Seja a canção mais simples, seja aquela
canção mais trabalhada, mas quando você aprecia, ela traz para você uma ordem, né? Quantas pessoas vão dizer, olha, se pode alcançar a cura com uma música clássica, com uma música bem harmoniosa, se cura. Ou só com dedilhadinho, Só né? com um dedilhadinho, né? Porque toca essa coisa que é profunda em cada um de nós, né? Quantas vezes nós precisamos voltar a isso no nosso dia, na nossa realidade, tocar isso, como aquilo que foi falado no início, né? Nós precisamos encontrar esses acordes, nós precisamos encontrar a nossa filiação. E o convite que eu deixo é que nós nos tornemos artifícios. As pessoas precisam ser curadas, mas elas precisam ser curadas na alma. Porque a cura da alma logo resplandecerá em vários outros aspectos. Alguém que é curado naquilo que tira e desperta, né? Nós podemos falar assim, o maior poder de Deus é despertar a filiação em alguém. Porque quando desperta, nós vemos aquele morador de rua que a gente não falou nada com ele sobre o pecado que ele está a largar. Nós vemos uma garota de programa deixar a vida. Nós vemos jovens enfrentando e vendo a vida de uma forma muito diferente. Nós vemos adolescentes sendo curados e justamente perdoando fatos da história que nunca perdoariam. O que está acontecendo aqui? Estão sendo curados na alma. Amém. Né? E nós precisamos deste caminho de cura e de graça. Acho que é isso. Meu Deus. Vamos pedir então essa graça, vamos rezar também. Para as pessoas que estão em casa. Não sei o que se passa, mas se você está justamente naquela situação onde você se sente sombrio, sem forças, e tem perdido a beleza da vida. Quantas pessoas hoje na nossa sociedade estão perdendo o sentido da beleza que é a criação de Deus. Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom e descansou ao ver tudo aquilo que foi criado. Imagine você chegando justamente no final da tua jornada, da tua vida, e você pudesse olhar para tudo aquilo que Deus construiu na tua história e na tua vida, e você pudesse descansar contemplando o bem que foi despertado na vida das outras pessoas, porque você, por primeiro, fez uma experiência de Deus. Deus quer despertar em você aquilo que está muitas vezes oculto e apagado pela história. Quer despertar dentro de você esta verdade, que dentro existe uma filiação e que esta filiação tem o poder de mudar o mundo, de curar justamente a alma por uma beleza que o mundo está esquecendo, mas que Deus está chamando a atenção a você para se tornar esse artifício, esse co-criador com Deus que desperta os corações. E por isso você, neste momento também, Deus está despertando o teu coração. E nós pedimos, Senhor, envia do alto a tua força e a tua graça, para que a beleza seja cada vez mais resplandecente no coração de cada um, e que nós, ao fim da nossa jornada, possamos contemplar e dizer que tudo foi bom, apesar de todos os desafios, e que a beleza pode ainda operar na vida de todos aqueles da qual nós passamos pela vida. Pedimos a graça do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a tua história e curar as nossas almas. Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos Amém. juntos. Obrigado. Até Esperamos o próximo no episódio. 8º.